Oi pessoal, saudações. Então, professor Edson Bezerra da Silva que fala. A gente vai dar continuidade falando sobre composição do ar e pressão atmosférica, mas o assunto hoje é sobre a resistência do ar, né? Um assunto ligado diretamente com pressão atmosférica, que foi o tema da última videoaula. Então vamos lá. Lembrando que esse assunto é do capítulo 10, né? A partir do capítulo 10, vocês vão consultar Atmosfera e hidrosfera é o título do capítulo, né? Então vamos abordar hoje aspectos relacionados à resistência do ar, como eu disse antes. Então, pessoal, o número das questões você coloca de acordo aí com a ordem que você vem colocando no caderno, né? Mas o que importa mesmo são as perguntas. Lembrando que aqui está sendo uma continuidade da ideia, né, de cada qual procurar, né, fazer suas próprias perguntas, escrever com suas próprias palavras as respostas, né, de forma a um exercício de autonomia na escrita, né? Então, eu vou estar lendo algumas perguntas que eu fiz a partir da leitura do livro. Essas perguntas vocês devem copiar e, se possível, né, reflitam, façam outras perguntas e procurem as respostas a partir da leitura, ok? Então, basicamente, eu vou ler as perguntas, ler as respostas, fazer algumas explicações e gostaria, né, que vocês entendessem essa prática como uma boa forma, né, de desenvolver, né, sua capacidade de compreensão no ensino de ciências. Então vamos lá. Então, o que é a resistência do ar? A gente tem aqui os motociclistas estão familiarizados com a resistência que o ar oferece ao movimento. Então vamos ver como podemos responder isso, né? A partir da leitura do livro, né, que tem um tópico sobre resistência do ar. Então, pessoal, a resistência do ar é uma barreira que dificulta a realização de um certo movimento. Você percebe isso quando anda de bicicleta, né? O vento no rosto, né? É uma resistência a ser vencida para você seguir de forma mais tranquila, né, o movimento, correto? Se você um dia está passeando de bicicleta e tiver uma ventania, você vai ter dificuldade para se deslocar. Ao passo que num dia sem vento, né, a bicicleta vai andar mais depressa. Né? A gente viu a motocicleta, né? Ela tem uma forma de pontiaguda, né? Então, a propriedade de pontas facilita, né, o movimento no ar. É por isso que toda flecha, né, tem uma ponta que fura o ar, o que facilita a sua trajetória, ok? Então, com as suas palavras, escrevam o que é a resistência do ar. Então, pessoal, aí no livro aparece, né, a foto de um carro de Fórmula 1, um carro comum, e isso é uma boa pergunta, o que é um aerofólio? Então aqui em destaque, né, a forma aerodinâmica, né? Então o que acontece? O formato, o desenho do carro, ele vai facilitar a trajetória do movimento, né? Mas também o carro, ele pode ter uma forma que auxilie na sua estabilidade, ou seja, que permita um movimento mais seguro. E esse movimento mais seguro se deve a uma estrutura chamada aerofólio. Em evidência aqui, ó, onde eu indico, no carro de Fórmula 1.
Então a gente vai ver mais adiante como funciona, né, um aerofólio. Vamos vir a resposta. Então, galera, aí como eu havia dito, o aerofólio é um dispositivo utilizado nos carros a fim de que os mesmos tenham maior aderência e estabilidade, né, na pista. Tal dispositivo faz com que a resistência do ar empurre o carro para baixo. Pois bem, gente, como foi dito, vamos ver essa situação numa explicação mais à frente, que revela que um aerofólio funciona como a asa do avião. A asa do avião, ao contrário, joga o móvel para cima, né? O aerofólio joga o carro para baixo. Então a forma da asa, né, do avião empurra ele para cima. A forma do aerofólio empurra, no caso, o carro para baixo. Vamos ver isso. Aqui a questão número 7. Que nem eu disse, pessoal, coloque o número de acordo aí com a ordem que aparece no seu caderno. Importante são as perguntas, né? Mas vamos lá. Como funciona a asa de um avião? Então, a gente entendendo o funcionamento da asa do avião, nós vamos entender como funciona o aerofólio. Porque o aerofólio é como se fosse uma asa de avião, só que ao contrário. Então, como eu disse, a asa do avião empurra o avião para cima. E por que isso acontece? Notem, 1, 2, 3 tracinhos aqui embaixo. 1, 2 tracinhos. Então, o que a gente vai ter? No movimento do avião, a quantidade de ar que vai passar na parte de cima é maior que a quantidade de ar que passa na parte de baixo, né? Então, isso faz com que ocorra uma diferença de pressão atmosférica, né? De modo que a pressão atmosférica ela vai fazer com que o avião seja empurrado para cima. Vejamos aqui, deslocamento de ar com menor velocidade. Se o deslocamento do ar acontece com menor velocidade, você vai ter uma maior pressão, o que faz com que o objeto seja empurrado para cima. Aqui em cima a gente viu, né, que nós temos 3 linhas, o que vale dizer que temos o maior movimento do ar. Então o ar se movimenta mais depressa aqui em cima. Quando o ar se movimenta mais depressa na parte de cima, isso gera a chamada diferença de pressão. Então vejamos aqui da mesma forma, né, essa representação: pressão maior, pressão menor, certo? Temos aqui vento relativo, mesma direção, intensidade e sentidos, né? Contrário. A partir da leitura, né, e da compreensão, vamos tentar descrever com as próprias palavras uma resposta para isso. Vejamos lá a resposta que eu coloquei.